Se o celular tá caindo, é que tá faltando café. Bota mais café aí que ele dá uma Tá gravando, acordada. aparentemente tá gravando, tá? Como eu tô Caneca de voz. café aqui, ó. Tá faltando café. Pois é, você tem razão. Eu vou Tá a botar uma mensagem de história gravação agora. aqui na tela, Ivo. Eu Tá acho que tá piscando gravando. a luzinha. Tá gravando já. Eu Tá esqueci de ligar gravando. aqui, eu tava por direito e não liguei. Consegue, desculpa, Alberti. Então, eu queria dizer era isso, assim, depois eu posso comentar mais outras coisas, mas eu acho que as oportunidades, né, os Meira também postaram coisas interessantes essa semana sobre escola online, sobre as novas dinâmicas, né? Eu estava acompanhando o Twitter deles, algumas iniciativas de escola online, falando que precisamos ir além da educação à distância, né? Fazer mais do que isso, e eles já estão com algumas propostas com sala, com gamificação nas salas, e postou no Twitter, né? O Silvio e o Luciano Meira. Então, depois vocês podem procurar lá no Twitter, tem alguns posts interessantes, né? E as ferramentas que a gente está usando, né? Então, a gente estava falando com o Vinícius sobre isso, o papel das ferramentas, se a gente está com as ferramentas adequadas, se a gente deve focar na ferramenta ou não. Acho que foi um ponto que foi levantado na outra discussão. Acho que o ponto de partida seria isso. Beleza, é um bom resumo. Vamos dar, então, essa fala do Alberti como sendo nossa abertura, ok? E qual a ordem? Hoje, a proposta seria o debate entre Alberti, Vinícius e Mônica, sobre a opinião dos especialistas e conselhos dos especialistas a respeito de como resolver a questão da administração do homeschooling. Alguém quer fazer uma proposta de sugestão da ordem? Vinícius? Não tem uma proposta de sugestão, mas se tiver travado, eu posso começar a fazer alguns pontos, enfim. Sim, se alguém já quiser fazer pergunta. Provocando e, gente, quem se sentir à vontade, essa reunião male moderada, todo mundo pode falar o que quiser. Então, fique à vontade para partilhar o Vinícius. Vinícius, você com a bola, você que está com a experiência lá no Luiz Pinto. Ok? Vamos observar aqui que a professora Cláudia hoje é a representante do Luiz Pinto. É a pioneira da informática lá e é a representante nossa no Luiz Pinto, do Luiz Pinto aqui. Ok? Prossiga, Vinícius. Legal. Assim, o que eu tenho percebido? Isso não estou falando especificamente do Luiz Pinto, tá? Porque eu estou em contato com muitos professores, turma de São Paulo também. E assim, o que a gente percebe? O que está acontecendo é um movimento, de certa forma, de inovação. Então, a gente tem uma realidade estabelecida pré-Covid, que era de aulas presenciais. Aí, de repente, você tem um momento de ruptura que exige que você faça as coisas de uma forma diferente. E aí, nesse momento de mudança, né, no ciclo de inovação, a gente tem os early adopters, né, a turma que vem na frente, pavimentando, arriscando, se jogando, né, pagando para ver, disposto a errar, disposto a que dê errado. E tem a turma que fica olhando, né? E tem inclusive a turma que fica torcendo para dar errado, né? Isso é um fato. São muitos, Vinícius, é um ponto até interessante. Então, quando na semana passada eu fiquei conversando em paralelo com o Alberto sobre essa questão de ferramentas e cultura, era desse ponto de vista, desse lugar, né? A ferramenta, a gente está falando muito sobre o uso do Google Classroom no Luiz Pinto, né?
A gente tem falado muito sobre o uso do WhatsApp como um canal auxiliar de comunicação. E aí os tipos de mídia, né? É vídeo, é áudio, é foto, é apresentação do Google Apresentações, né? Documento do Google Documentos. Tem diversas mídias, mas o ponto central, para mim, da discussão é a gente conseguir fazer um alinhamento humano, que mais uma vez, né, isso, a gente está falando de uma cultura, de um trabalho de gestão de projeto, né, e que na maioria das vezes os empecilhos para o sucesso de um projeto, na maioria das vezes eles esbarram nas pessoas. Né? Claro que ferramentas, você troca, você ajusta, tem ferramenta que é boa, tem ferramenta que é ruim de verdade. Mas quando um projeto fracassa literalmente, quando você vai olhar na causa raiz lá, né, você acaba esbarrando em questões relacionadas a pessoas. Por isso que é tão importante a gente sincronizar essa coisa toda. De que as pessoas estejam enxergando o mesmo objetivo lá no final. E quando a gente fala pessoas, é todo mundo, né? Eu tava conversando agora com um grupo de professores lá de São Paulo, de pós-graduação, e teve uma turma de pós-graduação que se recusou a assistir aulas online. Várias turmas rodando online, e uma turma especificamente falou assim, não, a gente não quer ter aula online, a gente vai ter aula, vai voltar a ter aula quando as coisas voltarem ao normal. Pensei comigo, né? Normal? Não existe normal mais, né? É que mundo que você está vivendo? As coisas não vão voltar ao normal. Se o normal é o que era no segundo semestre do ano passado, esquece. Aquela realidade não vai acontecer de novo tão cedo. Então, essa discussão, né? Até que ponto a gente está tratando a tecnologia de forma adequada e até que ponto a gente está tendo sucesso nesse desafio enorme de engajar professores, de engajar alunos, de engajar pais de alunos, de engajar equipe de apoio. Não é fácil, não é fácil. Aí aqui, volto a dizer, não estou falando em nome do Luiz Pinto, estou falando como um profissional de educação que está vendo um monte de coisa rodando por aí. A Magda acho que quer fazer um ponto ali. Pode falar, Magda. Muito bom. Magda. Eu tive 2 experiências na minha vida com homeschooling e sobre os pais, né? Muitos anos atrás, sobre os pais dando aula para os alunos. Eu morei alguns anos fora do Brasil. Eu me lembro o seguinte, eu acho que o que nós estamos vivendo agora não tem nada a ver com estudar com os pais em casa, pais não tem preparo nenhum. Porque nos Estados Unidos, eu me lembro, não sei se alguém morou fora, pode também acompanhar pode falar alguma coisa sobre a minha experiência, a experiência que teve também. Eu percebi o seguinte, que o homeschooling, estou falando isso porque o Ivan tocou nesse assunto logo no começo aí, né? E não tem nada a ver o que nós estamos vivendo agora, nada a ver. O homeschooling, os pais são preparados, eles têm todo acompanhamento para acompanhar esses filhos, eles têm material didático, eles fazem por opção própria, então eles deixam de trabalhar, deixam de fazer tudo para ficar por conta. Geralmente são pessoas também que são exigentes na educação dos filhos, como, por exemplo, nós tínhamos um casal pastor, por exemplo, e ele nunca mandou as crianças para a escola, normalmente, mas ele tinha todo um preparo. Isso nós não temos no Brasil. Então, eu acho que essa ideia agora não funciona, né? Eu acho muito complicado. Tive uma experiência em São José dos Campos, tem alguém de São José dos Campos aí? E onde a gente preparava os pais para dar aula para as crianças, porque a prefeitura não tinha condições financeiras de muitas salas de aula. Nós dávamos aula para as crianças, para os pais darem para as crianças. Não dá certo também. Então, eu fico pensando o seguinte, a gente está na tentativa e erro agora, né? Agora é tentativa e erro, porque preparo ninguém teve. A gente está cegas, eu acho.
Eu, às vezes, como eu sou da área assim, humana, né, eu fico pensando o seguinte, às vezes, vou sonhar alto aqui, eu acho que o mundo deveria estar, teria mesmo parada, não sei como isso aí funcionaria, funcionou desse jeito, tá indo desse jeito, mas eu vejo que nós vamos ter que ter muita paciência, ir mais devagar. Eu vejo, tem uma escola que os meus netos estudam, matéria em cima de matéria, as crianças não estão assimilando nada, de nada, muita coisa, muita coisa, muita coisa. O pai não está preparado, cada um está na sua profissão, né? Por exemplo, a avó aqui é professora, mas e a mãe? A mãe não é professora. Então, muito material e exige muito dos pais que não estão preparados, e isso graças quando tem pais preparados. Porque quando não tem, vai estragar todo o processo. Essa é a minha opinião. Tá aí. Ô, Magda, já Posso que colocar? você fez a citação, eu fujo um pouquinho da moderação. Primeiro, para lhe dizer que dou razão total. Eu lhe dou razão total. Os pais não estão preparados, a escola não está preparada, o mundo não está preparado para essa tecnologia, para esse momento, e o que está acontecendo foi na pancada. Agora, eu vou me permitir, e digo honestamente, estou fugindo do meu papel de moderador, que devia ser de balancear as opiniões. Estou fugindo por uma razão muito simples, Alberti conhece bastante isso. A minha tese de pós-doutorado, publicada em 1997, traz um modelo completo de como deve ser adotada não só o ensino virtual, como a vida virtual. É uma tese de pós-doutorado que, na realidade, apenas continua a mesma proposição da minha tese de doutorado na Ohio University, publicada pelo FMG, e que o que se está fazendo aqui, o que eu estou vendo, dá vontade de chorar, porque vejo pessoas esforçadas, vejo pessoas, todas elas com muito valor a agregar, mas não há um sentido de integração, não há um sentido lógico. Eu já publiquei por aí que o pessoal do Corporate Hackers resolveu hackear toda a minha obra, toda não, que são mais de 200 publicações, entre pesquisas e livros, textos e casos, e eu publiquei uma página de um livro, esse de 1997, que foi premiado pela Sucesso, foi um livro publicado pela FAI. Eu dizia na época da existência de 7 dimensões do aprendizado. 7 dimensões. Nós estamos usando 2, 3. E agora, com a homeschool, talvez a gente reduza a 2, ok? E isso vai piorar a situação. Na realidade, eu estou vendo com um especialista. Gente, eu falo, como diz o Caboclo, não é para me gambar. A minha primeira aula à distância foi publicada, editada em 1965. 1965. Eu editei a primeira aula eletrônica, acho que do mundo. Tecnologia vagabunda não, na época era boa, eram equipamentos Philips que nós havíamos ganhado da Philips holandesa, a escola era de padres holandesas, e desde 1965 eu tenho a minha primeira aula eletrônica editada. Em 1977, eu adotava a sala invertida, que sem sala invertida hoje é o mundo invertido, não é a sala invertida. O mundo não está absolutamente preparado, o professor não quer adotar, o sindicato, Vinícius tem toda a razão, o sindicato luta contra, não interessa o sindicato, é jogo de poder, tem lá suas razões,
de supostamente estar defendendo o salário dos professores. Mas em 1977, na UNA, a UNA hoje, quem é aqui do sul de Minas, sabe muito bem. Aliás, o Brasil inteiro é a maior empresa, instituição privada do Brasil. Eu fui diretor da UNA em 84 e já em 77 eu adotava a sala invertida. E hoje fico aqui, me perdoem vocês quando eu digo que eu vou comer pastel e vou beber pinga. É para não chorar. É para não chorar. Me perdoem, sai do meu papel de apaixonado pela tecnologia. Implantei tudo isso que eu falo, não é sonho, implantei. Implantei em grandes corporações projetos de 70 milhões de dólares, projetos como o Citibus, treinamos 12 mil pessoas em 90 dias por uma nova tecnologia, uma transformação digital brutal. Tão brutal que alguns dos impactos dela foram negociados para 10 anos depois. O Sindicato dos Trabalhadores se sentou com o Sindicato dos Patrões, negociamos a demissão de 5 mil pessoas, 10 anos depois, porque o acordo queria preservar o emprego. Todo mundo conhece hoje a bilhetagem eletrônica de ônibus, ok? Bom, na Fiat nem vou dizer, mas enfim, saio de novo do meu papel de apaixonado e caio no meu papel de moderador e até deixo os senhores à vontade para criticar meus pontos de vista, que às vezes são radicais e as pessoas não sabem por quê. Ou eu sou radical, porque em 50 anos de pesquisa não tenho um caso perdido, seja de transformação convencional, seja de transformação digital, a mais barbarizante, com tecnologias absolutamente inéditas, mundialmente inéditas. Vencemos na Fiat uma concorrência onde a proposta da Accenture era a proposta mais vantajosa e nós fomos escolhidos por qualidade e preço. E implantamos... Sim. Devolvo a palavra, desculpa. Mônica chegou. Magda, fala. Não, eu acho que a sua colocação dá uma aula à parte. Se você não se importar, a gente poderia resgatar a nossa linha de discussão. Pode ser? Magda, você está me tocando no meu coração. Eu, como moderador, não posso responder. O grupo responda. Antes disso, Mônica Ribeiro, por favor, entrou 2 vezes, Mônica. Está me ouvindo? Eliseu, enquanto Mônica entra, você estava pedindo a palavra. Sim. Boa noite para todos aí. Eu não sou educador, mas eu tenho algumas considerações aí para fazer em relação às barreiras aí, né? Primeiramente, em relação ao Vinícius, né? A principal barreira é a barreira humana, né? Sempre, né? Algo mais desconhecido, a ferramenta mais desconhecida que a gente tem. Em relação ao que a Magda colocou, o homeschooling é até interessante essa barreira, porque existe uma restrição, né? O STF bloqueia aqui no Brasil a educação homeschooling. E eu concordo com a Magda que os pais precisam ser preparados. E eu, como experiência de pai, minhas filhas já são adultas, foi muito terrível. Eu não tinha o menor preparo para ajudá-las e foi desastroso. Eu consegui ajudar muito pouco minhas filhas. E, assim, eu não sei se todos têm oportunidade, mas já está no YouTube. Ontem teve o programa Roda Viva, né, que é da TV Cultura aqui de São Paulo. Falou uma pessoa que chama Priscila Cruz, eu não conhecia ela. Ela pertence a uma organização chamada Todos pela Educação, né, onde
abarca várias... ela não é que ela é apolítica, mas ela abarca todas as vertentes de políticas educacionais e políticas no sentido estrito, né? E aí ela falou, o grande problema, é claro que não precisa ser muito conhecedor do assunto, né? Mas o maior problema é o abismo que nós temos, né, entre a educação privada e a educação pública. Na educação pública ainda nós temos né, escolas que se despontam, né, como a experiência do Luiz Pinto, né, mas a grande maioria vive a duras mínguas, né, e até esse ano o Congresso tem que correr, né, para conseguir ainda aprovar o financiamento, né, das escolas públicas, né, que é o repasse. Eliseu, uma parte rápido, só para saudar a imagem da Mônica, está com um penteado diferente, mas bonita como sempre. A Mônica fez uma observação, assim que o Eliseu terminar, eu gostaria que a Mônica falasse sobre o que ela digitou sobre a reunião hoje da Assembleia na Secretaria da Educação. Eliseu, por favor, prossiga. Só concluindo, né? Realmente é desafiador, né, para quem é educador, né, como lidar, né, com tantas diferenças nesse país, né, continental, mesmo numa metrópole como São Paulo, você tem diferenças muito grandes, né? Então, e a forma como é abordado, né? Você vê que o próprio STF ainda é muito restritivo nessa questão do homeschooling, né? E a gente vê que é um desafio, né? Preparar pais para esse momento, né? É a minha contribuição aqui nesse momento. Muito obrigado, Eliseu. Eu vou pedir à Mônica que assuma a manifestação e não deixe de tocar no assunto sobre a Assembleia Legislativa. E hoje, no meu papel de moderador, eu vou desentocar um aqui. Depois da Mônica, quem vai falar é o Estevão. O Estevão está sempre caladinho, um professor, parceiro nosso, Ivan, fundador do Renacidade. Depois da Mônica, Estevão, você faça aí a sua manifestação. Ivan, obrigado, Mônica. Pois não, quem falou? Outro detalhe é Vinícius falando. O Sérgio Mesquita está com a mão levantada faz uns 15 minutos aqui. Desculpa, Sérgio. Eu estou perdido entre três. A Viva Vox fez um trabalho espetacular aqui em casa, está fazendo. Mônica me emprestou uma câmera, ainda não consegui usar, mas já está aqui, ok? E eu estou perdido entre um celular novíssimo e um PC velhíssimo, e não consigo ainda concatenar. Antes da Mônica, então, Sérgio, desculpa. Sem som. Não, tranquilo, é que eu estava no mute aqui. Bem rapidozinho. Nós temos outros problemas, né, além disso tudo, né? Por exemplo, hoje mesmo eu ofereci uma outra máquina que eu tinha em casa aqui para uma amiga, porque ela está trabalhando home, os filhos estão estudando home, e ela e o marido também. Ela e o marido trabalhando e os filhos estudando. E aí você tem um computador. E aí começa a gerar esse tipo... Além do problema de não saber como, ainda tem esse problema que está sendo gerado em algumas casas, né? E na questão da coisa humana, realmente, o Vinícius tocou bem, o Eliseu, eu já falei até anteriormente, eu fui diretor de sindicato de radialistas, e você, tinha uma rádio, você tinha um locutor, anunciador, locutor que dá a notícia, né, o jornalista, o locutor animador, o locutor que fazia as músicas, e hoje você tem um cara na frente do computador e bota uma rádio inteira sozinha. Então, essa coisa é complicada mesmo. E é bonito esse trabalho, Ivan, de você ficar
período sem demissão para depois, que é a questão da bilhetagem. Eu acho que é interessante um dia você falar um pouquinho da sua experiência, ter um dia dedicado para você. Acho que vai ser bem interessante. Eu, em 80 Por favor, Sérgio, eu já falo demais. Se me der a palavra... Você vai poder falar mais ainda, vai ficar à vontade. Eu tenho uma experiência de 83, por exemplo. Em 83, eu estava preparando o bilhete eletrônico dos cinemas para ser transmitido via telefone. O borderô do cinema se transmitido via telefone, uma parceria do Ministério da Educação e Cultura, né, na época, com a Itautec. A Itautec ia fazer as caixas, ia fazer as roletas para a gente trabalhar isso. Aí isso morreu depois, e aí agora está aí mais avançado, até porque também a tecnologia avançou toda. Mas essa questão do humano e esse outro problema que está gerando mesmo, que é os filhos e os pais trabalhando em casa sem conhecimento, aí os professores têm que ser treinados, os filhos têm que ser treinados e os pais também têm que ser treinados, né? Então, isso realmente está... a normalidade nunca mais. Isso aí, com certeza, aquele mundo normal, graças a Deus, ele não volta. O que vai vir, a gente ainda vai fazer muita discussão, mas que aquele mundo não volta mais, não. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Mônica, assuma aí, fale o que achar bem, mas eu gostaria que comentasse a questão da sabatina de hoje, ok? Sem som, Mônica. Mônica. Ok, Mônica, testando. Ainda sem som. Queria aproveitar essa brechinha. Enquanto Mônica enquadra o som, o Alberti quer falar alguma coisa. Não, eu só estou mandando umas parábolas aí no chat, porque... Eu estou vendo. Estou falando no chat, então, assim, algumas ideias que... Primeiro, que esses inputs são sensacionais para desenhar os caminhos. E segundo, que eu vejo que a gente tem esses problemas em outras escalas. A gente fala da família, da escola, da cidade, do estado, do país, da humanidade. A gente tem coisas que se repetem em diferentes escalas. Os mesmos comportamentos afetam todas elas. E quando a gente depende de uma outra escala mais à frente, para que as coisas dê certo na escala aqui embaixo, eu acho que se a gente conseguir desenhar modelos e pensar de forma a alterar culturas, que são os pilares do Renacidade, né? Alterar culturas, tirar proveito da abundância, trabalhar com equilíbrio sistêmico, né? Do equilíbrio de dar e receber, o equilíbrio da ordem e da inclusão, porque todas as partes são importantes para ele se girar, né? Isso está bem claro no Renacidade. A gente conseguir pensar nesses problemas dessa forma, a gente pode tentar desenhar alguns caminhos a partir desses inputs que possam melhor funcionar nos próximos anos. Não vou dizer que agora, nos próximos dias, mas nos próximos anos ou na próxima pandemia. Mas a questão é que hoje nós estamos tudo pego de surpresa, né? Então, assim, não dá para pensar numa... muitos desses problemas, eles estão amarrados nessa situação, né? Por exemplo, os pais, todo mundo despreparado, então como fazer? Mas eu acho que os inputs são válidos para que a gente desenhe para frente, sabe? Eu não acho que as ferramentas estejam prontas, não acho que as culturas estejam prontas, não acho que quase nada está pronto, mas se a gente souber o que importa nesse processo e como a gente pode afetar as outras escalas, eu acho que temos um caminho a construir por aí, sabe? De criar interferências, criar prova de conceito, né? Juntando a abundância tecnológica. Hoje saiu alguma matéria sobre a Estônia, né? Não sei se vocês viram, foi ontem ou hoje, alguém postou sobre a Estônia, circulou aí na rede social, né?
a Estônia está levando de boa, porque é o país mais digital do mundo, né? Muitos dos processos estão todos digitais, o cara não precisa nem ir no governo, não precisa fazer mais nada no setor público, tudo pela internet, 90 e poucos por cento do serviço. Então, os caras estão levando de boa, eles fizeram um hackathon lá um hackathon, né? Com Hackathon? 48 horas, Bacana. um dirigente desenharam o modelo e estão executando, sabe? Então, assim, eu até escrevi isso antes também no chat aí, quem conseguir surfar na abundância de tecnologia, mas quem conseguir integrar mais pás na hélice e fazer girar, e usar esses inputs para construir os modelos, eu acho que está na vantagem. Né? Ok, estou notando, Maurisa, bem-vindo, bem-vinda. Mônica, com a palavra. Depois o Estevam, hein? Você não me escapa hoje, Estevam. Será que meu microfone Sim, está sim, funcionando? É o ok. celular. Isso, a imagem do computador. Olha que chique, está com internet. O problema de vídeo, né? O problema aqui, né? Dos equipamentos. Tá? Eu não assisti toda essa parte da secretária. Já estava... Da Mônica está ruim. Eu vou ver se foi... Mônica, seu som está ruim. Oi. Não está ligado, seu som está ruim. É só o meu, para mim ou para todos? Tá ruim, sim. Eu também estou com dificuldade de escutar. Segue, Mônica. Só aumentar aqui. Prossiga. Será que eu consigo? Se você colocar o celular mais próximo à boca, talvez melhore. Melhorou? Melhorou? Sim, sim. Então, tá bom. O que eu vi hoje? Né? Uma boa vontade muito grande da Secretaria de Educação planejando essa educação remota, né? Mostrando lá toda a mobilização deles, inclusive com as redes de telefonia para fornecer internet para os alunos que não têm, no meio rural, no meio da cidade. E o tempo todo, o pessoal batendo em pequenos detalhes. Então, por exemplo, professor vai ter que gravar vídeo, o professor está estressado pensando no vídeo, e a secretária falava, né? Direito de imagem do professor, e a secretária batia, ninguém vai ser obrigado, já passamos por isso, né, Vinícius? Você deixou isso tão claro, né? Quando a gente foi fazer a primeira reunião do Clécio. Então, é uma preocupação legítima? Mas as pessoas distorcem as informações, né? Antes de trabalhar sobre elas. Então, está muito difícil. Né? O tempo todo ela pedia para todo mundo ajudar a construir soluções, que ela está aberta, que ela quer saber o como fazer. Mas as pessoas continuaram ali batendo no jogo, falando um monte de coisa que não é verdade, a gente sabe que não é verdade, né? Então, está muito difícil e o difícil nisso são mesmo as pessoas. Santa Rita tem muito de uma fala do José Geraldo, que ele fala que as coisas em Santa Rita acontecem porque as pessoas aqui têm um sonho encarnado. Né? Então, as pessoas vivem os sonhos, se colocam essa hélice aí para girar e acreditam nele e fazem acontecer. Então, é isso aí, gente. Vamos lá, vamos ver se o Luiz consegue. Hoje nós já estamos com toda a escola dentro do Classroom, todas as salas montadas e estamos numa força-tarefa de colocar os alunos dentro dessas salas. Tá? Não vamos conseguir 100% dos alunos, mas o máximo que a gente consiga para poder evitar depois o contato do corpo a corpo entregando material físico para manter esse isolamento, né? A gente precisa manter. Mas o pessoal está errado, os professores do primeiro que acho que vão ser os últimos a ser autorizados a usar as ferramentas, são os que estão mais adiantados. Então, eu já tenho professores aí usando o Google Forms, estão mandando atividade para casa e estão recebendo de volta essas atividades, estão vibrando de receber, né? Os meninos pequenininhos estão ali fazendo. Se o professor dava 5 aulas por dia, ele está tomando muito cuidado de trabalhar apenas uma aulinha, uma disciplina, ou uma atividade assim, enriquecedora, né? Ele está tomando muito.
Ok, Cláudia. Cláudia queria fazer uma observação. Quero. Ok. Dá para me ouvir? Tá bom o som? Eu convidei a professora Cássia agora, acabei de falar com ela, que ela vai entrar para ela poder falar. Bem-vinda, professora Cássia. O que eu quero falar é que, inclusive, a Cássia, né, que ela vai explicar, elas montaram um grupo, que é sala de aula no WhatsApp, e estão trocando informação, as professoras do Luiz Pinto do 1º ao 5º ano. E está tão bacana de ver, porque elas estão, cada uma vai descobrindo alguma coisa no programa e vai passando para outra. E as crianças estão fazendo isso e ensinando para outras crianças. Aí postaram aqui uma criança da Fernanda que estava ensinando... Bem-vindo, Carlos Nogueira. Oi? Ok, prossiga, Cláudia. Que aí uma criança que estava explicando todo o processo para os outros alunos, entendeu? Então, assim, está muito bacana de ver o empenho dessas professoras e a troca de informação está, assim, constante. Fica até difícil de acompanhar tudo, porque é muita informação. Então, assim, se tem professores que são contra, nós temos muito professor a favor no Luiz Pinto, entendeu? E tá muito bacana de ver isso. Tá muito bacana mesmo, assim, de emocionar, de ver o empenho delas e correndo atrás e já conseguindo fazer uma coisa e estimulando tanto os pais como as próprias crianças. E a Cássia já deve ter entrado aí. Entrou, seu Ivan? A Cássia está sem áudio. Estou com áudio agora, calma. Ah, já conseguiu? Ok. E agora, seu Ivan? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Cássia. Está meio baixo, mas estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A Cássia, depois do Estevão. Desculpa, Estevão. Cássia. Nós estamos te ouvindo muito bem, Cássia. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. O áudio não está muito legal, está muito baixo, seu Ivan. O seu áudio está muito bom. Mas nós estamos te ouvindo bem. Meu áudio. Cláudia falou que você tem um depoimento bacana. Cláudia, você pergunta ou a Cássia pega o embalo? É que ela começou com esse trabalho, então ela tem muito que explicar e passar para a gente. Cláudio, você quer que eu fale da minha experiência? Cássia, como é que foi o seu trabalho? Das aulas virtuais, isso? Isso. Tudo. Deixa eu só fechar minha porta aqui, só um minutinho. Sim, sim. Pois não. Estevão, enquanto isso, Ivan, dá uma palavrinha para nós. Minha experiência Cássia, foi... O Estevão vai fazer uma... Oi? Desculpa. O Estevão pode falar, Cássia. Não, fala, Cássia. Pode falar, Cássia. Sem problema, Ivan. Pessoal, boa noite. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Eu iniciei as aulas virtuais com os meus alunos, com a minha turma, fazendo uso do Classroom. E no começo foi assim um pouco assustador, porque o novo nos assusta muito, né? Mas foi assim encantadora a resposta que as crianças deram com as aulas virtuais. Eles têm mostrado muita oralidade, eu tenho trabalhado muito com eles, aulas onde eu peço a criatividade, exploro a criatividade, a oralidade, fazendo uso de vídeos, apresentações, e eles mostram assim uma oralidade fantástica, e é como a Mônica falou no dia da apresentação nossa, que eles estão aprendendo com eles, porque eles vão gravando vídeos sobre os temas que eu vou colocando de aulas, e eles vão ensinando uns aos outros, não sou nem eu que estou ensinando conteúdo, para falar a verdade, eu estou aprendendo com eles também. Então, uma troca fantástica, assim, cada atividade que eu proponho ali dentro para eles, a resposta vai além daquilo que eu estava esperando, e no começo a gente apanhou um pouco o aplicativo, mas como eu estou um pouquinho mais à frente que as outras turmas, porque nós fomos experimentando primeiro, que eu era a professora que estava com todos os alunos, ali 100% dos alunos dentro da sala de aula, então eles estão um pouquinho lá na frente já, que as outras turmas, eles já conseguem anexar as atividades,
já conseguem fazer, entender tudo aquilo que eu estou propondo. Então, as outras professoras ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade, que é a dificuldade que eu encontrei lá na frente, Silva. Mas é fantástica a experiência. Ok, bacana, Cássia. Luiz Wagner, bem-vindo. Agora eu volto para o Estevam, a sua experiência de tecnologia e a sua experiência como professor. O Eliseu falar, o Eliseu, acho que ele vai complementar aí. Ok, você está fugindo, não tem importância. Eliseu, fala. Bem-vindo, Luiz Wagner. Ô, Estevam, eu acho que o Ivan está te cutucando aí e a gente está te cortando. Eu só queria colocar, né, um insight, né? Hoje, assim, o professor, né, a missão, né, de uma educação interativa, vamos chamar assim, né? Eu entendo que o papel dele é um curador, né, de conteúdo, né? Ele, na verdade, vai estar supervisionando, porque a informação está na rede, em abundância, em divergências, né? Então, a grande preocupação do professor deve ser em saber orientar ele a pesquisa, né? Bom, vai por esse caminho, isso daqui está certo, essa informação aqui não é legal, porque eu tive uma experiência com o pai, quando uma das minhas filhas menores, né? Um dia ela me perguntou, né? Eu comecei a ensinar para ela um pouco essa questão de pesquisa, né? E em o que confiar, né? Porque assim, a hora que a gente nós somos modelos para os filhos, né? E a hora que nós estamos utilizando um computador, fazendo pesquisa, é automático um filho entender que aquilo é confiável. Afinal, meu pai está lá vendo, pesquisando, né? E um dia eu estava ajudando num trabalho que ela precisava fazer e a intenção é que ela pesquisasse, né? Começasse a pesquisar, né? E eu orientei ela, eu falei, olha, vamos ver, você não pode só pegar o primeiro link, né, que você está vendo aqui. Você tem o Google, é uma ótima ferramenta, mas você tem que olhar vários, porque nem sempre a informação está correta. Então, a gente tem que tomar cuidado. E isso eu acho que é um grande problema, porque, assim, essa importância de validação do conteúdo para o professor, né? Então, vamos supor, ele passa a ser um mestre e direcionar para aquilo que é mais correto no aprendizado, né? O meu ponto de vista, pela experiência aqui que eu tive, não como educador, mas como pai. Desculpa, Estevam, agora é sua vez, hein? Ok, obrigado. Bom, deixa eu ver se está tudo certo aí, né? Beleza. Bom, então o pessoal está falando aqui, estou gostando de escutar, né? O pessoal está tendo bastante opinião aqui e as opiniões vêm bem de encontro, né? Porque eu estou como 24 horas na educação, né? Como professor passando, mas eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto privilegiado pelo seguinte, já tem uns 4 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar em rede, né, com o mestre Oswaldo de Oliveira. Depois, na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar online com aulas invertidas também, verificar alguma coisa, escutar o que o pessoal está fazendo. E o que eu vejo é o seguinte, o que nós estamos experimentando aqui nesse período é a abundância. Só que experimentar a abundância dói, sabe? Por quê? Porque a gente não está preparado para experimentar a abundância, a gente está muito preparado para trabalhar na escassez. Então, quando o Vinícius comentou ali que tem uma turma de professores que ele escutou, que não querem ter aulas online, querem ter aulas presenciais, eu fico pensando assim, né? As pessoas estão na escassez e esse modelo instalado, que é o antigo modelo industrial, né?
infelizmente, ele parece com os dias contados, cada vez mais. Né? E a história é interessante, porque se você olhar muitas coisas que ocorreram na humanidade, a penicilina, o próprio Bitcoin, tudo aconteceu em função de crise. Né? O cara tem uma crise lá tal, e dá o estupim para o cara descobrir alguma coisa. Eu tenho certeza que nesse exato momento que a gente está conversando aqui, nesse período, não se estranhe se o ano que vem aparecer uma tecnologia ou uma ideia ou algo novo que realmente vai mudar em função dessa espécie de crise que nós estamos passando. Né? Então, o que eu vejo assim como a minha experiência? Né? Por exemplo, nos cursos de pós-graduação que eu coordeno, só para vocês terem uma ideia, os alunos estão me perguntando todo dia, como coordenador, se eu vou manter as aulas online o resto do curso. Eu não posso manter online. Por quê? Porque tem um negócio chamado NEC, que regula toda a minha história em cima da pós-graduação. Então, se ele começou uma pós-graduação presencial e no momento, pela circunstância, ele está online, vai ter uma hora que acabar essa nossa passagem aqui, né, essa fase, vão ter que voltar para presencial. Mas é interessante que as pessoas elas estão aptas e topando, né, essa nova fase. Então, o que a gente está experimentando agora é o começo da abundância, que é interessante, né? Toda a tecnologia ela está aí. Tem aí o Vinícius, que trabalha aí com essa parte de inteligência artificial, e como o Eliseu e o Mesquita, né, comentaram aí, a questão é limitação, né? A gente sabe que nem todo mundo tem recursos, né? Por exemplo, tem casos que tem um computador só para 5 utilidades, né? Então, a gente sabe das limitações. Eu tenho alunos que têm esse problema. Mas fazer o quê, né? A gente está passando por isso e a abundância ela vai por essa linha, né? É dolorido você ter abundância. Para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando muito mais na abundância de ter esses recursos de tecnologia do que eu trabalhava antes, né? Na presencial. Eu vou deixar a palavra aí para a turma, porque está muito bom escutar vocês falarem também. Vamos lá. Posso dar uma apimentada na conversa? Desculpa. Lógico. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou um fã desses bate-papos aqui, mas eu acabei me enrolando. Provoca o Luiz Wagner, se não houver ninguém pedindo, provoca o Luiz Wagner que está quietinho. Desculpa, acabei me enrolando no outro negócio. Mas eu queria começar dizendo que eu adoro essa conversa que ronda aqui o Renacidade, porque nós estamos falando de um tema que, creio, é um dos maiores desafios que a gente encontra hoje no mundo e talvez, principalmente no Brasil. Não é de hoje, né, que a gente fala, que a gente critica que o nosso sistema de educação, ou o sistema de educação que existe, ele é ultrapassado. Né? Ele é ultrapassado porque é aquela postura do professor ali sentado na frente, né? E os alunos sentados assistindo. Desculpa, o professor de frente na frente e os alunos assistindo. Eu não quero generalizar, mas esse é o modelo que está aí funcionando há séculos. Existe nesse debate, eu tenho certeza que vocês já devem ter falado aqui, né? Nesse debate existe uma grande quantidade de pessoas que têm propostas, têm proposto ou têm testado ou têm tentado caminhos para livrar um pouco ou quebrar um pouco o ambiente de sala de escola, para promover mais interação, jogos, mais envolvimento, mais desenvolvimento de outras capacidades das crianças, dos jovens, de forma que eles possam desenvolver características socioemocionais distintas ou adicionais às cognitivas que o modelo tradicional traz. O momento e esse assunto de fazer mudanças ou de provocar mudanças ou de desafiar mudanças não é novo, né? Contudo, de um momento para outro, as escolas foram forçadas a adotar
ou buscar uma solução perante a uma crise. Contudo, sem nunca ter se preparado para isso, né? Em sua grande maioria. Alguns sim, outros não. Eu dou um exemplo, eu já dei esse exemplo, acredito que em algum momento eu já escrevi, já falei, mas me permita repetir, se for o caso. Eu venho adoro essa questão. 32 anos eu vivi dentro de uma grande corporação, de uma multinacional, né, que foi a Nestlé. E eu entrei na Nestlé pela fábrica. E foi no chão de fábrica que eu aprendi a relacionar com as pessoas. Eu falo de chão de fábrica porque é onde você tem um maior volume de pessoas e você tem um supervisor, um encarregado, funciona mais ou menos, né, com uma pessoa dando, né, um maestro dizendo como que os outros têm que trabalhar. E aprendi muito a ouvir, a conversar, a entender comportamento. Isso foi só para dar uma nuance, né, da onde eu quero chegar. Passei depois para projetos e participei de um projeto mundial da Nestlé que envolvia tecnologia. Eu só quero dizer que era um projeto mundial que envolvia tecnologia para dizer o seguinte: nesse grupo nós tínhamos o state of the art da tecnologia. Nós tínhamos dentro desse grupo, que era um grupo que estava implementando SAP em todos os países, em todas as 420 fábricas no mundo, mais de 80 países, era um grupo que buscou muita gente fora e que tinha um background muito forte desde a Suíça. A Nestlé já se envolveu com a Microsoft desde cedo, com a SAP desde cedo, ou seja, criou conexões para uso de ferramentas desde cedo, ferramentas de tecnologia que, como essa que nós estamos usando aqui, já estão disponíveis há muito tempo. E foi ali que a gente começou a fazer home office, isso foi mais ou menos 2010, em torno de 2010, ou seja, mais ou menos 10 anos atrás, fazer home office, ter reuniões assim como essas. Hoje a gente busca, em função desse distanciamento social, nós nos vemos aqui, eu acho que é muito legal a gente estar olhando para os rostos, mas lá na Nestlé, lá atrás, a gente abriu mão disso, porque a gente não estava querendo olhar um para o outro, estava querendo trabalhar mesmo, né? E quando eu falo trabalhar mesmo, não quer dizer que eu não posso trabalhar e ver o rosto de vocês, porque eu acho super legal quando você vê a reação das pessoas, né? Mas ali a maioria era só reunião por voz, né? E com esse negócio de ter trabalho de casa e reuniões virtuais, o que aconteceu? Eu senti e eu tomei esse choque algumas vezes, e era isso que é o exemplo que eu quero dar para poder voltar rapidamente no negócio da escola, é que eu fui para salas de reunião, quando eu estava no escritório, várias vezes, e entrei na sala de reunião e não tinha ninguém. E eu me assustei, mas por que não tem ninguém? Não. A gente sabe que, e vou dar um nome assim, usando as pessoas que estão aqui, né? Só para dar né? Não quero ficar pensando em nomes. Então, a gente sabe que o Alberto, o Eliseu e a Cássia estão de home office hoje, mas o Estevam, a Mônica, a Cláudia estão aqui no escritório. E a Magda, eu cruzei com a Magda no café hoje, a Magda está no escritório. Essas pessoas simplesmente não foram na reunião porque elas decidiram atender a reunião sentado na mesa delas. Ou seja, foi uma opção que elas tomaram porque a reunião como já não existia, não estavam todos no escritório e a reunião era conectada, as pessoas tomaram a decisão dizendo, peraí, eu não preciso sair da minha mesa agora, eu posso atender essa reunião do meu posto de trabalho. Então, essa questão foi o primeiro choque que me disse o seguinte, peraí, esse caminho não tem volta. Esse caminho e aí eu estou provocando, eu quero provocar, acho que já provoquei anteontem que eu fiz uma palestra, um bate-papo com um professor, um amigo me convidou e eu gosto muito de palestras, né? E acabei dando uma palestra para um pessoal de administração na matéria de inovação. E
Quando eu provoquei isso, essa provocação é para vocês também aqui. Me fala uma coisa. Voltamos tudo ao normal. Estevão é professor de pós-graduação, a Mônica, a Cláudia, a Magda, a Maurisa, a Cássia são professoras do ensino fundamental. Voltamos ao normal, estamos todos no dia a dia. E aí, o Chiquinho, que mora num bairro da periferia, teve uma enchente e a ponte caiu. O Chiquinho não pode vir na escola. O aluno do Estevão, que estava viajando, perdeu o avião, não conseguiu chegar na escola. Por alguma razão, eu tive uma enfermidade e que pode ser contagiosa, e eu não vou na escola para respeitar os meus colegas. Por regras e por protocolo, principalmente depois do coronavírus, eu vou tomar precauções para não contaminar outras pessoas. Por que eu, o Chiquinho que caiu a ponte, ou o aluno do Estevão que perdeu o avião, não podem assistir a aula de forma virtual? Por que eu vou impedir que esse passo que foi dado vai ser revertido? Então, o desafio que eu vejo é que, além de nós trabalharmos a questão da educação, e aí você me permite talvez dar uma esticadinha mais, eu quero dizer que existem situações que elas não voltam. E essa questão dessas reuniões, a gente parou de usar salas de reunião, porque muitas vezes era mais fácil fazer a reunião da mesa. Para falar a verdade, eu detestava, porque eu sou muito de relacionamento. Eu sou muito de estar próximo das pessoas, eu brinco, eu faço... Mas, principalmente, quando eu estava na minha mesa e vi as pessoas atenderam a reunião por telefone, assim como nós estamos aqui, e sem vídeo, você pode estar falando comigo, eu estou no mudo, eu estou aqui no WhatsApp fazendo outra coisa. Então, vocês estão aqui, olha, eu estou aqui no WhatsApp. Será que eu estou seguindo ou não? Ou seja, então, você tem o avanço da tecnologia, mas você tem o desavanço da tecnologia que te permite, aquele que é como eu, que tem déficit de atenção, a ficar misturando todo mundo aqui. Se eu mostrar a minha mesa aqui, vocês vão ver que bagunça que está. Né? E a mesa da sala da minha casa. Minha esposa nem olha, passa aqui, olha para a parede. Mas como só estamos os três em casa, então cada um tomou conta de um pedaço da casa. Mas eu que tenho déficit de atenção, se eu não estiver junto com o povo ali, prestando atenção, olhando olho no olho, eu vou começar a desenhar, pegar minha caneta, ficar fazendo pirueta com a caneta. Então, eu sou da relacionamento, eu gosto da presencial, mas a partir daquele momento, eu percebi que não tinha volta. Né? Então, e aí paro, e aí eu faço uma outra posição. Quem são os players? Quem são os principais players nessa questão da educação? Né? Os players aqui, desculpa usar um termo em inglês, né? Não é arrogância, desculpa, tá? Quem são os jogadores desse time, desse campo? Né? Os jogadores aqui são os professores, os docentes, os alunos, né? A estrutura da escola, mas tem um terceiro aqui que é o pai. Né? Então, a educação, eu acredito que tem aqui três jogadores, ou três players, ou três conjuntos que são muito claros. E que se um desses falhar, eu acho que a educação falha. Né? Eu acho que a estrutura por trás, tecnologia, tudo vai ser base. Se falhar, vai dar merda também. Desculpa a palavra. Mas se eu tenho hoje o professor que foi jogado nessa fogueira para dar conta disso sem estar preparado, primeiro, ele já sentiu a temperatura da fogueira. Eu vejo que hoje é o grupo de pessoas mais importante para ser trabalhado. É o grupo de pessoas para ser mais importante para a gente estar sentado aqui e fazer esse tipo de bate-papo, não só agora, todos os dias. Por quê? Existem pessoas
que vão ter mais facilidade de fazer. E por a sua capacidade de criatividade e de chamar atenção e de entretenimento, né? Que eu posso parecer aqui que eu sou um cara da televisão, então eu viro o boné, eu chamo atenção, todo mundo gosta de olhar para o Carlos faz brincadeira. Se eu tenho uma característica de prender atenção, e por acaso a Cláudia é mais introvertida, né? É mais fechada, ou o Alberto é mais fechado e não tem essa mesma extroversão, nós vamos ter qualidades de comunicação ou de aula diferentes. E aí, a experiência de cada um, a troca da experiência vai ser muito importante para a gente se fortalecer e abraçar essa nova forma de comunicar ou de passar informação, né? O que é aliás, eu até fiz, nós estamos numa outra conversa no mesmo tema, tá? O que é conhecimento? Conhecimento formal e conhecimento informal. Para que eu preciso desenvolver conhecimento? Que conhecimento é esse? Existe o conhecimento básico da matemática, da geografia, da biologia, da química, do português, das línguas. Isso é importante para dar base para um cidadão, né? Eu não quero discutir agora, eu não sou educador, não tenho base de pedagogia, estou dando minha visão como uma pessoa que adora o tema, mas que viveu toda a vida de uma outra forma. Mas ainda assim, eu exerci muito a função do professor, porque eu adorava fazer a palestra com o pessoal da linha de produção, trazia eles para dentro de sala, ia conversar com eles, ouvir o ponto de vista, sentir as dores que eles estavam sentindo, para eu ser um pouco mais humano, para sentir que a dor deles eu também tinha que entender e que não era uma coisa de louco escutar o cara reclamando que a pia estava com água gelada quando ele queria que a água estivesse quente, ou que ele não tivesse uma vassoura para varrer o chão quando ele precisava, sei lá. Então, eu penso que a tecnologia veio, ela foi forçada numa situação agora, é a realidade. Nós temos uma outra realidade que está aqui por trás, passando na nossa cabeça, que é a metodologia de ensino. E temos um cenário novo que nós, como educadores, professores, não sabemos lidar. Então, para mim, eu não tenho resposta, eu queria provocar, mas eu acho que se o Chiquinho quebrou a ponte, se o aluno do Estevam perdeu o avião, se o aluno da professora Mônica ficou doente, por que ele vai perder a oportunidade de aprender algo naquele dia ou de receber algum conteúdo naquele dia, se a tecnologia pode funcionar? Claro, ela não está pronta. Ela não vai estar pronta no dia que voltar. Não estou dizendo que, esquece, agora Carlos falou. Não, de forma alguma, mas o desafio está aqui. Nós somos obrigados a nos distanciar fisicamente, mas socialmente nós estamos aqui juntos, né? Então, como eu posso quebrar essa barreira? É uma quebra de paradigma maluca. Então, desculpa ter esticado tanta conversa, tá? Mas eu quis dar esse ponto de vista porque eu acho que tem coisas que é uma realidade que a gente vai precisar aprender a lidar com ela de uma forma diferente, Carlos, e talvez de uma forma mais positiva. As suas intervenções são sempre muito ilustrativas e muito lúcidas. Bacana. Se alguém não quiser comentar, eu vou pedir ao Luiz Wagner que se apresente e manifeste. Não apareceu aqui. Eu achei que ele mudou aqui a fotinha dele, eu achei que ele tinha desaparecido. Está aí. Não, apareceu. Luiz Wagner, bem-vindo. Obrigado, senhor. Boa noite a todos. Como eu disse, eu cheguei meio atrasado, mas concordo com tudo que foi com que eu já expliquei agora. É um caminho sem volta e é um caminho que é necessário para os alunos, para a gente, né? A gente está vivendo em um planeta, em um mundo que a tecnologia ela está
está se destacando, ela está evoluindo. Aí a gente tem que trazer isso para dentro. Foi de uma maneira meio agora, né? Mas vai ser muito grande para os professores. Professores, pais e comunidade em geral, né? É verdade. O que vocês, professores, professoras, eu queria perguntar para vocês, já que eu provoquei, queria ouvir vocês. O que vocês acham disso que eu falei? Dessa questão das... Né, se hoje estamos fazendo um grande esforço para pegar 100% dos nossos alunos, para que eles estejam do outro lado, e eu estou aqui, né, perdendo noite para saber, né, estressado, como é que eu vou dar uma aula virtual para o pessoal que não tem estrutura, não tem infraestrutura, não tem telefone, não tá... Como é que, se eu hoje estou fazendo esforço para atingir 100%, como é que eu vou me comportar daqui a 4 meses, quando 3% ou 5% dos meus alunos não puderem vir por alguma razão? Eu vou fazer um comentário bem rápido. Lei sistêmica, inclusão. O que você está falando, Carlos, é inclusão. Inclusão do digital. É o pertencimento. Está na própria carta do Renacidade. Você não deixar de fora quem se manifesta ou quer ter presença pelo virtual. Exato. O problema é como colocar... O problema é como colocar isso num regime regulamentado. Concordo com tudo, mas nós sabemos que o nosso sistema de ensino é exclusivo, não é inclusivo, sabe disso. Várias coisas. É escasso, não é abundante. Então o desafio é esse, né? Agora há pouco aqui mesmo, acho que foi a Mônica, né, que nos falou aí sobre a questão do governo ali. Você vai tirando uma base por isso que ela falou aqui. Ela colocou aí bem colocado na Assembleia, né? Aí vamos entrar em outra esfera, que é a política, né? Não tem jeito de escapar, mas é complicado. A gente vai ter que... vai ser mais embaixo que a gente pensa. Mônica, o que você diz sobre a Magda? essas... A Magda está dando um sinal aqui. Espera aí, professor. A Magda estava dando um sinal antes. Magda, depois a Mônica, por favor. Vocês provocam e eu realmente me sinto Magda. Carlos, você... Sem som, Magda. Olha, bota aqui, ó. Pega o microfone esse coisa que você colocou no ouvido. Baixo. Tem um microfone aí, não tem? Aí, com certeza. Era isso que eu sugeria. Tá. É o seguinte, eu acho legal ver as opiniões, né, de vocês todos, né? Eu sou casada com um cara nessa área também de informática, trabalhou muitos anos com multinacional, o sistema era esse mesmo, me fez lembrar as experiências do Carlos, ouvia muito o Célio contar. Eu vou dizer uma coisa, talvez eu vá na contramão aí, minha opinião, mas se eu não falar, eu tenho um ataque cardíaco, entendeu? Fala sim, tem que falar. Chega à noite aí, eu não durmo, né? Eu vou dizer o seguinte, eu acredito nisso que eu estou te falando, eu não acho não, eu acredito. Eu acredito que os 2 exemplos, Carlos, que você deu, são muito interessantes, são válidos. Eu acho que vai ter que se pensar nisso, sim, né? Quantas crianças ficam doentes em casa com desculpa de que não pode ir na escola porque tem isso, porque tem aquilo. Eu acho isso uma exceção e que deve ser pensado. Mas, vou repetir, eu sou uma professora, fui professora aposentada, né? Eu faço um trabalho voluntário no Luiz Pinto hoje. Eu leio muito a criança, o jovem, trabalhei muito mais com jovem do que com criança menor, muitos anos, eu tenho mais de 40 anos aí na área. Eu leio pelos olhos, eu leio pela maneira de falar, eu leio pelo jeito que senta, né? Senta. Imagina, você está me falando aí que a sua mesa está uma bagunça, que você pode ver você pode ver o zap, se quiser, né? Quer dizer, isso eu leio tudo isso. Entendeu? Quando eu estou conversando com um jovem, com uma criança, eu estou lendo tudo isso.
Porque isso faz parte do que, não você que é um adulto, que já sabe se disciplinar, já conhece, né? Tem um livro famoso que eu amo, que chama Aceleração da Disciplina. Então, você já sabe se disciplinar, é uma coisa, mas a criança, o jovenzinho, ele não sabe. Então, quando o professor você está dando uma aula, você está olhando, está conversando, está discutindo, você conhece, você lê a criança, você lê o jovem. Ele fala, ele não olha nos olhos, ou ele balança muito as pernas, ou ele mexe muito as mãos. Eu leio tudo isso, entendeu? Então, até o pai, para falar bem a verdade, se você sentar na sala para conversar comigo, você está na minha frente, eu estou lendo o que você está fazendo. Então, quando você fala, por exemplo, que quando a gente pensa nessa reunião virtual, né, eu fico assim meio agoniada, porque o ser humano, ele não pode colocar em primeiro plano a beleza. Eu acho assim, é incrível a tecnologia. Por causa da tecnologia, nós estamos virando essa pandemônia aí todinha, com muito mais pandemia, que está uma pandemônia, com muito mais condições de sobrevivência, de conhecer, de saber, de estar linkada ao mundo todo. Mas para mim, o contato humano é outra coisa. Por exemplo, todos vocês, né, todos nós viemos de uma educação de, sei lá, de tete a tete. E foi aí que nós aprendemos a ter bons discernimentos, a entender, né, as posturas, a ver quando a criança é agressiva, quando não é, quando ela é calma, quando ela não é. O jovem, né, quando o jovem, por exemplo, chega em sala de aula, me lembro, dei mais de 20 anos em sala de aula de adolescente e adulto. Você sabe quando ele fumou demais a noite passada, se drogou demais, você bate o olho, você sabe. E numa reunião, numa aula virtual, nossa, eu vou ficar muito triste. Ainda bem que eu estou daqui para lá. Mas eu acho que o mundo vai caminhar para isso, infelizmente, e eu não acho que isso é o... Sabe? Não. Mas, professora, só para colocar, professor, um segundinho. Só para... Eu provoquei... Não, você provocou mesmo. Para exatamente ouvir o ponto de vista de vocês, porque eu não acredito que vai virar tudo virtual, de forma alguma. Mas eu acredito que vai existir momentos que, se você fizer uma análise, poderia fazer sim Não, sentido. Eu também concordo, isso eu concordo. Não é liberado para todo mundo, não. Eu só estou dizendo o seguinte, não é liberado para todo mundo, só estou dizendo, vamos imaginar, cenários que eu estou sugerindo que a gente pense, né, cenários que podem acontecer. São essas situações que eu digo, quando o ser humano experimenta uma nova experiência e percebe que aquela experiência ela traz coisas positivas, ele tem uma dentro do escritório. Eu não acho que ele vai virar bagunça de forma alguma. Eu acho só que é algo para ser pensado. E pode ser uma combinação de coisas. Pode ser que tenhamos aulas virtuais, aulas provavelmente muito mais presenciais, mas alguma coisa pode ser virtual, porque você pode usar disso, né? Mas era isso. Não, só um minutinho, Albert. Não, eu concordo. Carlos. Cadê o Carlos? Mudou aqui no meu... Eu concordo com o que você está falando. Eu concordo. Eu acho que... Mas eu não acredito que isso possa... Por exemplo... não sei, eu estou falando, mas às vezes eu também posso estar enganada, mas eu me lembro assim, da última experiência do ano passado, por exemplo. Nos Estados Unidos tem os bancos virtuais e existe caixa. Né? Existe não sei, quem já fez uma viagem mais recente deve saber disso. Existe caixa, existem locais de atendimento para pessoas mais idosas que ainda não acostumaram com a nova tecnologia. Quer dizer, eu não gostaria que as coisas desaparecessem. Eu ainda acho que o contato humano, sabe? Eu sou muito fã do contato humano. E, por exemplo, eu gostaria de estar sentada numa sala com vocês todos, vendo quem que você é de verdade ali, né? Falando. Eu acho gostoso esse contato. Não discordo que tem que abrir sim para casos que a gente vê muito na escola,
criança fica 15 dias sem aparecer, sei lá, acho ótimo. Mas eu ainda sou fã do... Mas eu gosto de ver que o pessoal provoca mesmo. Vai. Fala, Estevão. Magda, está ótima a sua fala de todos, mas eu tenho que dar aula. Vai ser online, eu tenho que colocar a turma no ar. Então, obrigado a todos. Agradeço mesmo a presença, de poder participar e compartilhar esse momento rico com vocês. E na próxima estamos juntos novamente. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Estevão. Boa aula. Obrigado. Boa aula. Todos acho que o Vinícius Estevão. queria. Tchau. Vinícius tinha levantado a mão ali. Também. Vai o Alberto, que levantou fisicamente a mão primeiro, e a minha foi virtual. Vai lá, Alberto. Vou falar rapidamente. Eu até escrevi ali, para não perder a ideia. Vai viver num misto de muitas realidades da agora em diante. Muitas realidades físicas e muitas realidades virtuais. Exato. Todas elas integradas. E esse tete-a-tete que a gente está falando, que hoje a gente só tem numa realidade, que é a física, isso vai ser substituído por tete-a-tete em várias realidades. Tá? Essa semana eu participei de um workshop de 6G, organizado pela Inatel interno. As apresentações que eu achava que era ficção científica, eu li isso há 10 anos atrás no livro do Raymond Kurzweil sobre a singularidade está próxima, são as aplicações de 6G, as coisas que eram ficção. Por exemplo, interface áptica, você sentir o que o outro está sentindo à distância. Então, nós vamos ter muitas realidades. Namoro à distância, hein? Que beleza. Muita coisa imersiva, totalmente impossível. E esse tete-a-tete você vai ter em outras realidades, talvez melhor do que na realidade física. Então, a gente vai ter que lidar com a abundância de realidades também. E o professor vai ter que se virar em todas elas. Gente, eu estou me coçando aqui, desculpa, Vinícius, para mostrar uma imagem de tela e eu não consegui dividir a tela, então eu publiquei lá no Renacidade. Eu queria que vocês olhassem a capa do livro 5, quem tiver acesso ao Renacidade faça, quem não tiver, depois a gente posta. O livro 5 da minha tese de doutorado, publicado pelo FMG e Ohio University em 1984. É exatamente a reunião que nós estamos tendo agora. Ela retrata exatamente... está aí. Obrigado. Vocês têm aí 5 telas na página de fundo, isso tudo dentro de um livro. Vocês têm as 3 gerações, o velho, a criança e o adulto, e tudo sendo feito dentro de uma realidade mista, real e virtual. Eu acho que esse é o futuro. Nós nem voltaremos ao passado, que é a relação presencial, e nem vamos mergulhar de cabeça. A última versão, gente, e vocês me perdoem, eu me perco aqui nos meus arquivos, exatamente no pé desse adulto, onde está esse adulto, tem uma criança nova nascendo. É o mundo real. Pode tirar, Vinícius. Obrigado. Quem que pôs foi o Vinícius. Então, gente, isso tudo que nós estamos vivendo, vocês me perdoem, já tem solução na literatura, nos casos e nas ferramentas. O que nós estamos fazendo, e aí me perdoem a sinceridade, por favor, não espalhem, nós estamos brincando de tecnologia. Porque a tecnologia sozinha não leva a nada. A sociedade sozinha, o homem pelado no meio da floresta, vai lá para o pelados, largados e pelados, não vão a lugar nenhum, vão de fome. A única solução é a junção entre o sócio e o técnico. Separou, acabou. E quem tiver a curiosidade, veja como em 1984 eu já descrevi o que está acontecendo aqui.
nem vou postar porque é um outro livro, uma reunião empresarial, onde o Carlos Nogueira falou, e eu me lembrei disso, a reunião onde alguns estão presentes, outros ausentes, um pela tela, outros em imagem holográfica. Gente, não é brincadeira fazer isso tornar realidade. E eu fiz já em alguns projetos avançados, grandes corporações com dinheiro, nós não temos dinheiro. O governo tem, mas gasta mal. Eu gostaria de provocar, se é que ninguém queira falar antes, o Vinícius falou uma coisa muito... Quem? A Magda? A Cláudia e o Vinícius já levantaram a mão. Depois eu tenho uma coisa interessante que o Vinícius falou hoje, que é eliminar o gap. Você lembra, Vinícius, você falou ontem? O gap nunca vai ser eliminado. Nós temos que coexistir com os gaps. Cláudia. Então, eu queria falar que eu ouvi o que a Magda falou e eu concordo com ela em muita coisa, e o que o Carlos Nogueira falou, eu também concordo. Só que eu, como professora de educação... Gostei, está aprendendo, Cláudia. Então, mas eu, como professora de educação física, eu preciso pegar. Claro. Eu preciso estar ali, você entendeu? Com certeza, é ter contato direto com o aluno. É assim que eu vou observar. Numa aula virtual, eu vou fazer o quê? Aula teórica. Ou eu vou passar uma atividade para eles, mas sei lá se eles estão fazendo direito, porque não vai dar para acompanhar todo mundo. Entendeu? Com certeza. Então, é óbvio que a educação física está sendo assim, para mim, não estou sabendo como lidar. Tá? Eu uso a tecnologia na minha aula presencial. Uso bastante. Então, vou dar um exemplo. Eu não sou muito boa na dança. Aí eu pego no YouTube uma pessoa que dança, que faz bem feito, olho tudo, depois eu passo para ele. Eles fazem a dança, olhando o professor no data show. E eu vou corrigindo e vou interagindo com eles, entendeu? Então eu uso a tecnologia, tá? Mas no caso de uma aula assim, à distância, para mim é difícil, mas eu acho válido, tá? Eu acho que é uma coisa, uma experiência, é um momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, então tem que ser dessa forma, tá? Mas quando eu com o nome sou terrível. Quando o Carlos falou que, por exemplo, uma criança está adoentada, ela não pode ir à escola, mas ela pode assistir a aula. Isso é fantástico. Só que aí vamos depender de ter câmeras lá na sala. Absolutamente, sim. Aí tem um outro problema, aí já vem a política. No nosso caso, que é uma escola estadual, o Luiz Pinto sempre sai na frente de tudo, né, Mônica? Então, para a gente fazer isso não é muito difícil, não, tá? Mas, assim, tem que ver certinho se vamos ter esse apoio, se vai poder fazer realmente isso, você entendeu? Mas eu acho super interessante. Tá? Aí foi quando eu entendo o seu caso, Carlos, que você falou. Porque daí a criança está adoentada, está em casa, mas não está perdendo aula. Ela está acompanhando diretamente. Então não precisa pegar depois a matéria nem nada, porque ela assistiu, ela participou. É isso que eu queria falar. Ótimo. Cláudia, muito obrigado, Cláudia. Você deu um caso real daquilo que eu previ em 84. É a convivência do gap. Você tem o momento, tanto que eu não falo EAD, eu falo EAQD, ensino a qualquer distância. Se o momento exige presença, o abraço, o olho no olho que a Magda fala, também há momentos em que você pode se distanciar. E eu, como consultor, tive que desaprender a questão do olho no olho. Eu dizia, por volta da década de 80, que se eu não olhasse no olho das pessoas, eu nunca seria capacitado a aconselhar. Desde 1980, eu me preparo para isso, a imaginar o que está atrás da tela. E nós temos que fazer conviver isso aí. O pátio
onde a criança, lá no cafezal, está tendo aula e não tem nada, quando muito um radinho de pilha, e o laboratório do Inatel, onde o Estevão vai dar aula agora, conforme for, tem todos os recursos disponíveis. A convivência desse gap tecnológico é que é importante. Antes de passar a palavra, eu vou lembrar que estamos com 9 minutos além do tempo. Prorrogamos até as 9h15 ou encerramos? Não, gente. 7h30 já foi 1h30. 1h30. Já estouramos bastante o nosso... Eu cheguei tarde. Desculpa, eu estou bem aqui. Eu estou precisando sair também. 9 já andamos. 9. O Vinícius não falou. Vinícius, a sua palavra é a penúltima, a Mônica a última e o Alberto encerra, se ele não tiver que sair antes. Se o Alberto tiver que sair, a Mônica encerra. Eu vou fazer alguns pontos. Sair, tem que gravar aqui. Não preciso ficar até o fim, então vamos fazer nessa ordem mesmo. Agora, assim, eu não sou especialista em educação infantil, né? Eu sou pai, ok, mas a minha atuação na educação é como professor de pós-graduação, então é uma realidade bem diferente, né? Eu sei que os desafios são diferentes. Mas o que eu vejo, assim, de uma forma geral? Quando a gente fala de fazer mudanças na educação, mudança em processos de qualquer tipo de processo, existe uma armadilha no nosso pensamento humano, que é de tentar criar padrões. Então, antes era presencial, agora é digital. Aí, acabou o digital, volta a ser presencial, né? Aí, o Carlos falou ali, não, mas tem um aluno que está doente. Então, então é presencial para quem está saudável e remoto para quem está doente. Então, a gente fica tentando criar padrões e regras para que as coisas se encaixem, né? E isso se torna ainda mais forte dentro do modelo de educação que a gente criou, né, como sociedade, que é um modelo de educação industrial. Então, você tem ali uma sala de aula, que é como se fosse uma linha de produção, você tem os turnos de produção, que são é turno mesmo, né? Turno matutino, turno vespertino, né? Porque você está produzindo como uma linha de produção. Então, quando a gente fala de pegar esse modelo, né, que roda dentro da escola, com quadro verde, giz de cera, né, há séculos, e trazer esse modelo de educação para um modelo digital online, não vai encaixar, de jeito nenhum, né? Só que aí a gente começa a esbarrar em outros desafios, que são desafios regulamentares, né? A Mônica, a sabatina, né? Eu não vi, mas eu só de ouvir a Mônica contar da sabatina da Secretaria de Educação é de chorar mesmo, né? Porque ninguém dá uma solução, só critica, tentando perpetuar um modelo que não funciona, né? E aí, assim, se a gente pega, né, se a gente estivesse olhando para conceitos que já estão aí faz tempo, de sala de aula invertida, de aprendizagem baseada em problema, de aprendizagem baseada em projeto, a gente teria um monte de abordagem muito mais adequada para um modelo online, mas volto a dizer, esse tipo de abordagem valorizando o que cada um busca, a liberdade do que quer aprender, do momento que quer aprender, né, do lugar que quer aprender. Eu sei que com crianças isso é muito mais difícil, não tenho a menor ideia, viu, Magda? Respeito de coração, admiro, né, o trabalho de amor que vocês fazem com criança, porque eu não tenho a menor ideia de como que é essa coisa toda. Até que ponto, assim, uma coisa é dar liberdade para um adulto, estudante de pós-graduação, que foi lá e fez a inscrição dele, está pagando a mensalidade dele, e se ele não for, é ele que responde por aquilo. Outra coisa é uma criança. Até que ponto eu dou liberdade para uma criança ou não, né? Mas, assim, o que eu vejo é que isso que a gente está vivendo agora está sendo, com perdão da palavra, uma porrada no nosso sistema, né? É para repensar, né? Será que no século XXI, com todas essas novas tecnologias, né, para a gente seguir e evoluir, dá para encaixar o modelo tradicional de ensino, né? Eu estava conversando em off na reunião passada com o Alberto, né? Assim, eu e o Alberto, a gente que está falando disso aqui de tecnologia, a gente dá aula de conteúdo também, né, Alberto?
gente estava discutindo isso. Né? Quantas aulas que eu não dou na pós-graduação que eu fico lá, blá, 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 blá. Então, está sendo uma porrada em todo mundo, né? Para a gente repensar o formato como um todo, não só a ferramenta, não só a cultura, mas como sistemática, como tudo, né? Só porque você falou aí, eu busquei uma foto aqui, o que segue aí fecha, mas Beleza. Era Mônica, com a palavra. Obrigado, Carlos. Boa imagem. Mônica, a penúltima palavra e o encerramento do Alberti. Está sem som, Mônica. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui de novo com vocês. E quero falar que eu estou num exercício muito grande de cuidado com a minha comunicação, para passar tranquilidade para a comunidade escolar e para outras comunidades que estão vindo junto com a gente, passar calma, né? E tem que continuar aqui. Até nessa videoconferência, escrevi muita coisa, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou sendo muito visada e uma palavra que eu escorrego, eu afasto 1000, em vez de trazer mais 10. Certo? Mas vamos lá, nós vamos vencer esse tempo e agradeço aí a força que vocês têm nos dado. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Mônica. Alberti? Então, eu escrevi um monte de coisa aqui. Eu vou copiar isso aqui depois, vou fazer um resumo, porque tem muita coisa. Não vai dar para passar por tudo, né? Foi rico demais, eu acho que foi muito produtivo, super rico. Muitos pontos interessantes para a gente pensar sobre, sabe? Mas a questão do dual é uma questão que já vem lá da Prospera, que o Estevão falou, né, do Oswaldo de Oliveira. Ele defendia essa questão, ele sempre colocava essa questão do dual, e a tecnologia é boa, é má, a pessoa é boa, é má, a escola está longe, está perto, é o físico virtual. Então, acho que essa questão dual emergiu aqui de novo. Mais uma vez eu vejo isso emergir. E é sensacional, né? E muito, muito interessante ver isso aparecer aqui de novo, né? Eu não vou delongar mais, acho que foi bem bacana, acho que já tem assunto para a gente continuar isso em outros debates. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo, né? E esse tempo aí de estar aqui até essa hora, né? Nesse debate. Amanhã às 8 eu tenho que dar aula pela internet para a turma da pós também. A colocação do Vinícius foi muito bacana no sentido das crianças, né? Porque não é a mesma coisa que um aluno de pós, né? Um aluno de mestrado que eu entro ali e falo, entra nesse sistema. E os pais também, né, cara? Assim, quem mexe com tecnologia está ali, mas quem não mexe, como é que faz? Exato. Então, assim, foi todo mundo pego de surpresa, né? Inclusive os caras que fazem máscara, né? Foram pegos de surpresa, porque se você for ver, nós já fomos na Lua, mas a máscara é uma tecnologia absurdamente obsoleta do jeito que é feita. A gente poderia ter máscaras hoje super sofisticadas, a gente poderia estar todo mundo na rua, né? As nossas máscaras são medievais, né? No melhor caso, né? Então a gente está assim, pego de surpresa em todos os aspectos com essa pandemia. Gente, obrigado. Eu não vou me delongar mais porque está todo mundo já querendo, acho que devagar, Alberto. Essas coisas. Não dou conta de assimilar tudo. Apenas a próxima reunião, próxima quarta-feira, mesmo horário. O link parece que é o mesmo. A Valéria deixou como link permanente reiterado. Vamos conferir isso. Aí debatemos o tema, ok? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Prazerzão. Muito legal. Pensa nas provocações. Pensa nas provocações. Obrigado. Provocações. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Prazer em vê-los todos aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estou ficando por último porque eu vou desligar a gravação aqui. Não sei se eu sair, se cai. Ok.
Vou salvar também o chat aqui.